Boa noite, pessoal. Bem-vindo a mais um episódio do podcast Vida Saudável em Debate. Hoje temos uma convidada bem especial, mas antes de apresentar, eu vou apresentar os patrocinadores desse negócio todo aqui, que somos nós, né, Edi? Nós, super Que nós. investimos nosso tempo e nosso dinheiro aqui para estar com nossa energia, nosso intelecto. tudo aqui para estar com vocês. Então, eu sou a Gabi Wolff, nutricionista comportamental, coach nutricional, e estou me formando agora em psicologia. Trabalho atendendo mulheres, principalmente, ajudando a melhorar cada vez mais a relação com o corpo e com a alimentação para uma vida plena e uma longevidade, que é o tema que estamos falando aqui, com muita qualidade de vida. Edi? Eu sou a Edilene do Empório Manjericão, que é uma loja de produtos naturais que tem loja física e loja online. A melhor loja de produtos naturais que você pode já ter visto na sua vida. É boa mesmo. Aqui, ó. Olá. Sou Luciano Viana, sou personal trainer. Trabalho com a Fox Assessoria Esportiva. A gente trabalha dentro de condomínios, clubes, empresas e shoppings, levando saúde, esporte e lazer para as pessoas. É isso aí. E agora eu vou apresentar a nossa convidada. É a doutora Lilian, cirurgia dentista formada pela Unip, especialista em endodontia, que é o famoso canal, a gente acabou de descobrir aqui esse nome técnico, habilitada em laser terapia e trabalha com alterações salivares e disfunção temporomandibular. Li, quer se apresentar? Além de tudo isso, ela é minha vizinha do consultório, né? Conte um pouquinho pra gente. Boa noite para vocês. Primeiro eu quero agradecer por ter me convidado, Imagina. Gabi, vocês todos. Muito feliz de estar aqui. E é isso aí, eu sou cirurgião dentista, especialista em canal e trabalho também com alteração salivar e DTM, que são alterações na articulação, o famoso bruxismo, apertamento dental. DTM é disfunção Temporomandibular, isso. O bruxismo tá cada vez maior, né? Exatamente, a gente vai falar disso hoje aqui também. E aí a gente trouxe ela como convidada pra gente falar um pouquinho do tema da longevidade, né? Que continua sendo o tema ali dessa temporada, né? Que estamos. E vamos começar com a seguinte pergunta. Li, você pode nos contar um pouco sobre sua trajetória e como chegou à odontologia integrativa? Porque a gente sabe, todo mundo sabe que existe odonto, mas a odontologia integrativa, conta um pouco mais pra gente. Então, na verdade, assim, a odontologia tradicional, a gente trabalha, tem um problema, a gente vai lá e resolve esse problema, né? E a odontologia integrativa, ela acaba vendo o paciente como um todo. Então, é um ser que tem um corpo físico, o corpo emocional, né, o corpo mental e o corpo espiritual energético. Então, quando a gente vai tratar um paciente, a gente vai olhar todas essas nuances do paciente. Então, como que eu cheguei na odontologia integrativa? Na verdade, eu sempre fui uma buscadora, né? Sempre gostei de estudar e eu já gostava dessa outra parte, que são as terapias complementares integrativas, né? Então, a aromoterapia, os florais, eu já fazia para mim e os próximos. Mas eu não sabia como integrar isso na minha odontologia que eu fazia. Ainda mais, imagina, tratamento de canal, que é o último tratamento antes da gente extrair um dente, né? Para salvar esse dente. Então, foi quando eu fui fazer a minha habilitação em 2018, 2019 em laser terapia, que é uma das técnicas das terapias complementares. Foi aí que eu, achei um mundo, onde eu me achei completamente. Então, onde eu consegui colocar todas essas terapias alternativas, né? Que são as PICs, são práticas integrativas complementares, que são aprovadas pela OMS e são práticas que a gente exerce aqui, né, no Brasil, inclusive no SUS. Então, dentre elas, tem a laser terapia, a aromoterapia, que eu também trabalho, e ozonioterapia, acupuntura, são outras práticas. Tem, acho que, 29 terapias integrativas, né? Mas a principal abordagem da integrativa é isso, é você atender o paciente como um todo, né? Abordar todas essas nuances, né? Porque o paciente, ele não é só, chegou lá, tem tratamento de canal. Mas por que esse tratamento de canal? O que está acontecendo com essa saúde? É todo um universo, né? Exatamente. Que a gente tem que olhar.
nós temos uma causa, porque a gente também falando em longevidade, né, a gente está falando também em prevenção. Como a gente conseguir manter a boca, né, que é a minha área, saudável por mais tempo possível, né? Então, isso é uma das propostas da integrativa também. O que uma boca, a saúde bucal, né, uma boca saudável tem a ver, óbvio que tem tudo a ver com a longevidade, né, mas conta um pouquinho pra gente a importância do envelhecimento com essa boca saudável. Então, primeiro que a gente acaba esquecendo, mas a boca, ela tá dentro do trato digestivo, ou seja, todo esse caminho da boca até chegar ao intestino, né, começa pela boca. E o que a gente come também entra pela boca. Então, aquilo é o que a gente é o que a gente come, né? E então aí entra uma série de aspectos que a gente tem que observar, né? E um deles que é muito importante é a saliva, que a maioria das pessoas, né, leigas, elas não dão essa importância, né? Mas é na saliva que eu chamo que é o antibiótico natural, é o ouro. Quando você não tem mais saliva, há uma alteração, né? A gente tem bactérias naturais da boca que estão em equilíbrio. Quando há uma doença ou uma alteração inflamatória, essa microbiota, né, essas bactérias, elas se transformam no que a gente chama de disbiose. Então, essas bactérias, elas começam a crescer, aquelas bactérias que causam doenças, e assim como elas são comuns na boca, os pacientes que têm problemas bucais, eles também têm alguns problemas sistêmicos. Principalmente questões inflamatórias intestinais, por exemplo. E a gente sabe que essas bactérias, elas não ficam só na boca. Principalmente na época do Covid, isso ficou muito mais evidente, né? Porque as pesquisas aumentaram e tal. Então, a gente já sabe que pacientes que têm problemas de doença periodontal, que é uma doença que tem um nicho de bactéria ali, que forma tártaro e tal, essa bactéria ela pode vir parar no intestino. E elas não são comuns daquele local. Mas como há uma barreira ali intestinal que não está adequada, essas bactérias acabam passando, né? E promovendo problemas ali, né? Porque, inclusive, câncer de colo de intestino. Então, já tem trabalhos demonstrando isso também. Então, assim, quando você está cuidando da sua saúde oral, você não está só cuidando da saúde oral. Você está cuidando de tudo. Tem gente que não vai no dentista nem todo ano, né? Exatamente. Recomendação de 6 em 6 meses. Acho que é anos. Então, isso que eu falei. O ideal seria de 6 em 6 meses, pelo menos. Mas tem gente que passa 2, 4, 3,5. nunca vai no Quando dentista. ela tá com dor. Agora, doutora, a gente falou da redução da saliva, né? Sim. O que causa a redução da saliva? A redução de saliva, ela tem uma série de causas que precisam ser investigadas, né? A primeira é não beber água, né? Que parece uma coisa tão óbvia, mas eu conheço várias pessoas que esquecem de beber água, então não está hidratado. Só que essa saliva, ela tem várias funções para você poder entender a importância dela, né? Então, ela hidrata, ela tem de você conseguir deglutir, formar aquele bolo alimentar para poder engolir a comida. Se você não tem saliva, você engasga. Por isso que o idoso, ele tem muito problema de saliva. Ele tem que beber muita água para engolir a comida. Se as pessoas idosas São produzem... Mas elas produzem naturalmente menos saliva? Elas são desidratadas, acho que num geral, né? Isso é uma das coisas, mas normalmente o idoso ele toma vários medicamentos. E existem vários medicamentos que causam a diminuição da saliva, né? Eu estou falando do idoso porque é mais comum, mas existem outras medicações que também causam ansiolíticos, antidepressivos. Mas com a idade diminui a saliva, não? Quem Não, toma remédio, o idoso, então, sim. se ele não toma, mas ele tem questões hormonais, que normalmente os hormônios, eles diminuem, então a produção salivar também diminui. Uma outra questão também é o estresse. Então, há um aumento de cortisol e também uma diminuição salivar. Ou seja, o futuro, todo mundo vai estar sem saliva.
Não, eu vejo assim, o dia que eu tô muito Cada cansada, vez pior, né? muito cansada, hoje é um desses dias, assim, que a semana foi puxada. Eu sinto sede o dia inteiro. Minha boca fica seca o dia inteiro, é uma coisa impressionante. O estresse, né? O Estresse. cansaço. Eu sinto sede o dia inteiro, parece que eu bebi no dia anterior que eu tô de ressaca. É impressionante. Isso é outra coisa também. A questão alcoólica também, você sente a boca desidratada. E outra questão Mas também. não bebi não, gente. Eu só tô cansada. Será? Copinho ali na Será? esquina da Paulista. Quarta-feira hoje ainda? Não bebi ainda. Entendi, da bebida, ela diminui também? Também resseca, porque você tem uma descamação, né? Assim como a gente descama a pele, a gente também tem uma descamação natural da mucosa oral, mas tem algumas coisas que, por exemplo, tomar bebida quente, muita bebida quente, você descama mais. E café, Li? Também descama. Agora, café junto com açúcar ainda é pior, porque tem o açúcar, que também causa doença cárie, e tem aí que a gente vai entrar em outra questão, que são as bebidas. Então, existem várias bebidas ácidas, né? Então, se você não tem saliva e você injeta a frequência dessas bebidas, você tomar uma vez ou outra é uma coisa, mas se é uma coisa frequente todos os dias, por exemplo, eu não sei se você prescreve shot de limão. Eu ia falar isso agora. O tal do suco de limão do esmalte, né? Do dente. Exatamente. Então, eu só assim, tomei, inclusive, em jejum, né? exatamente. Então, Eu não assim, prescrevo, mas olha quem toma ali. não, O Luciano, todo podcast, que ele aprende várias coisas. Ele Não, fala mas que isso vai é mudar das várias antigas, coisas na mas vida essa dele. das Vamos ver antigas, se eu essa paro, vai volto, ser. paro. mas assim, aí é que tá. A gente, por isso que precisa ser feita uma avaliação do paciente para saber o grupo de risco. Porque você pode tomar e não corroer. Mas que é ácido, é. Agora, uma coisa é você tomar todo santo dia, né? Todos os dias, Muita durante gente 10 toma. anos, sei lá, 2 anos. Aquilo lá tem... E por quê? Porque a saliva, ela vai neutralizar esse ácido. Se você não tem a saliva, você vai começar a ter corrosão. Então, o esmalte do dente, que é o que protege, começa a corroer. Então, você tem um desgaste acentuado. Se tem ansiedade, se aperta, então você tem um desgaste, porque é como se o dente, que deveria ter uma estrutura rígida, ele começa a ficar mais amolecido pela própria corrosão do ácido. Fica mais amarelado, porque é o esmalte que protege. Qualquer bebida ácida. Qualquer, desde que a pessoa não tenha saliva, e a frequência é que vai ditar o nível de corrosão que aquilo tem para cada um. Sim. Então, uma boa anamnese para a gente poder entender quais são os hábitos desse paciente é importante, porque o que acontece hoje no consultório não é mais a doença cárie, são as lesões não cariosas, que não é uma coisa que causa, né? São Estilo de fatores, vida. é o estilo de vida. São os hábitos daquele paciente, né? O que ele ingere, o que ele bebe. Ele é muito ansioso, então tudo isso vai interferir na longevidade. Então, dependendo desse grupo de risco, é que a gente vai optar que tipo de material é melhor para aquele paciente. Sim. Então, a gente está falando de longevidade, restaurações, né? Nossa, caiu a restauração não grudou. 25 anos, pô. Exatamente. Já deu, né? Aperta. Li, e sobre o café? O café, ele tem um pH em torno de 5. Pode variar um pouco, dependendo da marca. Mas ele não é a pior coisa, porque dependendo do que o paciente faz uso, principalmente atletas, ele tem uma dieta específica. E quando eu estou falando atleta, eu não estou falando de um atleta profissional só. Existem inúmeros atletas amadores, né? Que é aquele que faz o esporte todos os dias. A diferença é que o atleta profissional recebe por isso e o atleta amador não. Gasta com isso, né? Então, existe toda uma dieta por trás disso, né? Uhum. E essa dieta é diferente de uma pessoa, por exemplo, que não tem o costume de praticar esportes, né? Então, aí entram também o whey protein, suplementos, né? Então, tem todo um estudo para a gente poder entender. E é claro que a gente não vai... É muito difícil mudar isso, né? Porque aquilo é a vida, vida dele. Então, a gente tem alguns manejos que a gente vai poder... porque esse paciente, ele chega com muita sensibilidade. Por todas essas razões que eu acabei de explicar. Então, o uso, né, desses suplementos, whey protein, creatina, cafeína, enfim, geralmente precisa de um cuidado maior. Sim, mas aí
precisa ver como que ele ingere esse, né? Porque, por exemplo, bebidas, né, como o limão, a gente tem estratégias, por exemplo, tomar com canudo, porque daí vai engolir, mas não vai ficar em contato com os dentes, que essa é a questão. E a questão do whey protein, por exemplo, gente, agora eu tenho várias dúvidas. A questão do whey protein, por exemplo, é porque eu prescrevo algumas dessas coisas, né? Então é legal ter uma noção. Aí eu já falo pra bater na porta da frente ali, qualquer coisa, Mas o te whey chamar. não é por conta do açúcar. Mas por que que o não é whey? açúcar, às vezes é maltodextrose. Não tem, é mas só de qualquer isso. Qual que é a parte nociva, assim, do whey no dente? A saliva, ela limpa a boca. Se é muito carboidrato, se tem muita questão ali que fica grudado no dente, aquilo vai gerar também problemas de cárie, problemas... Então, assim, dependendo daquilo géis, aí depende de como é a formulação e o que tem um pH diferente. Mas ele não é que você vai deixar de fazer uso dessa medicação, mas precisa ser olhado de perto. Uhum. E a maioria não sabe disso. Não. Porque o esportista, ele tem toda uma dinâmica fisiológica diferente, né? Ele vive sob estresse para poder alcançar aquele resultado, né? Enfim. Então, níveis de cortisol são mais elevados. A respiração é diferente. Geralmente tem menos saliva, né? Então, tudo isso influencia. Um nadador, por exemplo, que a gente estava conversando, ele está no meio da piscina que tem um pH super ácido. Então, ele está o tempo inteiro em contato. Então, tudo vai depender da frequência e, né, de exposição, ou da bebida, ou dependendo do esporte. Tudo isso tem um impacto na saúde oral. Isso ele vai acumulando ao longo dos anos, e aí, conforme ele for envelhecendo, isso pode trazer... E não precisa envelhecer muito. Hoje em dia, né, tem pacientes de 30 anos que tem uma boca, se você não aparecer, só tirar foto dos dentes, é uma boca envelhecida. Por quê? Porque tem desgaste, que seria o fisiológico lá para os 60, 70 anos, tá com 30. Vou ter que mandar esse podcast para vários amigos, atletas amadores, triatletas, então, que tem todos esses estímulos, né? Exatamente. Doutora, com tantas informações que a gente tem hoje, as pessoas não procuram hoje um dentista, porque antigamente, um exemplo, a gente não tinha uma alimentação tão inadequada, então as pessoas não consumiam tanta besteira, vamos dizer assim. Mas os pais não levavam a gente com tanta frequência, vamos dizer assim, como hoje. Hoje a gente tem uma alimentação inadequada, Sim. a gente tem muitas informações e as pessoas não procuram dentista ainda. Deixa para o último. Tem de tudo, né? Tem a questão do medo do dentista, né? Tem a questão... Tem muita gente que tem medo de dentista. Eu adoro. amigas dentistas, mas eu vou Você tem confessar, morro de medo. Gente, eu adoro ir no dentista desde que eu sou pequena. É porque eu nunca tive que passar por nenhum... cadeira pra eu dormir lá, eu adoro, mas... Eu tenho... É que eu nunca sofri no dente, graças a Deus. Eu fico com diarreia, tenho pavor. Mas você já passou por alguma coisa já. traumática? É isso que o Lu tá falando. Quando eu era criança, não se tinha o hábito. Os nossos pais não levavam a gente ao dentista, né? Não tinha. Não tinha. Mas é que Não tinha. os hábitos alimentares mudaram muito. Eram melhores, né? Ninguém... A gente não comia doce, fora, assim, não tinha nem doceria, né? Assim, É, muito não assim, era o tinha. doce natural, e não era todos os dias. A questão também que mudou muito, o estresse. Hoje O tem mais estresse. corante, mais conservante, mais Exatamente. açúcar, Então, tudo mais isso tem um estresse. impacto na saúde oral o e iFood, sistêmica que não tinha, também. Comendo de madrugada. Exatamente. O pessoal aí já não escova o dente, porque quando chegou 3 horas da manhã, comer um lanche, o cara já deita e dorme. Tem tudo isso. É porque o sono também entra nisso. Uma boa noite de sono é restauradora. E isso também tem um impacto na saúde oral. Então, normalmente, se aquele paciente também não dorme bem, ele vai estar também... tem outras respostas na boca também. Tipo Então, quais? tudo isso. A pessoa não está dormindo, vai lá comer à noite. E isso que também, em que horário do dia que ele se alimenta, Também tem diferença. também tem E impacto. o tempo de jejum, assim, quem come, sei lá, tem diferença? Quem come de 3 em 3 horas, quem come de 5 em 5, quem come de... Quem comeu só uma vez hoje? Eu sei errado, já Na tentei verdade, convencer assim, você. em relação à saliva, à noite a salivação diminui. Então, se ele faz vai comer e não faz uma higiene adequada, aquilo lá vai ficar ali na boca e vai fermentar. Tanto na questão de cárie ou corrosão, dependendo daquilo que ele ingerir, né? Agora, em relação a... Então, tudo vai depender
do tipo de alimento. E do estilo né? de vida num todo, né? Exatamente, como um todo. Porque, por exemplo, se você faz uso de alimentos naturais, por exemplo, que exige você uma mastigação, cenoura, né, isso vai estimular a saliva, naturalmente. Agora, se você come só coisa molinha, que geralmente o idoso, que daí entra outras questões, perdeu alguns dentes, como está a mastigação? Porque a digestão Preguiça começa ali. de mastigar. Às vezes não tem uma boa oclusão, dói, machuca, então não come direito, não mastiga o alimento direito, então não estimula também a saliva. Então tudo isso tem um impacto. Né? Uhum. Já lançaram algum barulhinho diferente para aquele motorzinho, não? Olha, a gente tem... Já tem um silencioso, né? Existe o laser, quer dizer, mas também tem um pouco, mas não é igual, né, o barulho. Mas existe o laser de alta potência, onde é feito um desgaste da dentina sem ter o motor. O problema é que aquele não é o barulho. O barulho eu acho que é o de menos, é que você põe ali, vibra a cabeça inteira, né? Mas não tem o trauma, Mas isso não. é para cada um, né? Como aquilo impactou lá atrás, que É, traz tipo, eu como não trauma, tenho trauma. Adorava ir na dentista, adoro. Não, cada um reage de uma maneira, né? Porque Mas tem a gente tem manejos que, por exemplo, eu utilizo, por exemplo, o ILIB, que é um laser, que é um laser de baixa potência, que a gente coloca aqui na artéria radial. O que ele faz? Ele vai estimular as mitocôndrias, lembra? Das células, produção de energia, e ele tem um efeito analgésico e calmante. Ele tem uma série de benefícios. E é, assim, impressionante. Então, aquele paciente que tem muito medo, que tem muita ansiedade, né? Então, a gente deixa lá, ele fica lá, o laser naquela região, daqui a pouco vai acalmando. E ele tem uma série eu uso laser em tudo no consultório, né? Praticamente em tudo. Então, ele tem efeito anti-inflamatório, efeito analgésico, ele melhora a oxidação. Pacientes com diabetes, ele também já tem estudos comprovando que o sangue ele fica menos quelado, as células ficam mais, que o sangue do diabético ele fica todo melado, né? Então as células ficam todas juntinhas, depois elas ficam todas bonitinhas, né? Que legal. Só que a gente está falando de diabetes, que a gente sabe que a partir de uma determinada idade, hoje não tem mais isso, né? Mas algumas pessoas mais idosas começam a desenvolver o diabetes. Tipo 2. Tipo 2. Qual a influência dele do diabetes nessa saúde bucal? Nossa, total, porque ele tem uma relação direta com a doença periodontal. A doença periodontal é a doença que acomete a gengiva. Então, a gengiva, além de inflamada, de sangrar, ela vai formando tártaro e começa a perder osso. Né? Então, toda a estrutura ali que segura o dente começa a ficar comprometida. E ali é um nicho de bactéria. Só que quando o paciente tem muito tártaro, não cuida, ele ativa ali, a diabetes aumenta. Diabetes aumenta? Piora. Ao mesmo tempo, se aquela diabetes também não está controlada, ela também vai piorar a doença periodontal. Então, ela tem uma relação de via de mão dupla. Sim. Então, o paciente que é diabético, ele tem que ter um controle próximo do cirurgião dentista. Ele tem que estar vindo sempre para controlar, porque normalmente ele tem problema de doença periodontal. Não sabia disso. E a gente não vê isso na prática, né? Esse acompanhamento, assim. Porque as pessoas não sabem, eu acho. Os próprios médicos, às vezes, não instruem, né? Não. Porque aí você vai no médico, você tá com diabético, você vai tomar os remédios, enfim, fazer dieta, que o médico indicou. Mas eu nunca ouvi alguém falar que o médico pediu para ir ao dentista. Exatamente. Mas aí Para fazer um acompanhamento, pelo menos. Porque a gente tem essa questão toda compartimentada, né? Então, na minha anamnese, eu faço várias perguntas, né? Até por conta da saliva, é uma investigação. Então, a gente tem que saber tudo, até como é que é o intestino desse paciente. Então, eles se assustam, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Uhum. Porque quando a gente detecta que o paciente ele não tem saliva, as glândulas, o sistema exócrino de glandular não fica só na boca. Se não tem saliva aqui, eu vou investigar como está todo o outro sistema. Sim. Então, olho, tá seco? Como é que é o teu intestino? Como é que tá a parte gástrica, estômago? Porque tem relação direta.
E aí a gente consegue prevenir outras doenças, principalmente as doenças autoimunes, que tem ligação também direta. Por exemplo, a síndrome de Sjögren, não sei se vocês já ouviram falar. É uma síndrome que acomete principalmente mulheres e que há uma diminuição da produção de glândulas. Então, e pode também ter na articulação. Então, tudo ligado à lubrificação. E muitas vezes a gente já consegue detectar isso no consultório. Que legal. Né? E aí, para ter o diagnóstico mesmo, aí precisa passar no oftalmo, fazer alguns exames de sangue, né, para poder ver como está o quadro inflamatório daquele paciente. Ili, sobre... A gente tá falando das doenças, né? Sobre a saúde mental. A gente sabe também que a gente consegue entender ali na boca. A gente não, você no caso, consegue entender. Especialista. A especialista, olhando, né, um padrão ali bucal, enfim, fazendo a anamnese, claro, consegue entender alguns padrões emocionais também, de comportamento, saúde mental, né? A gente tem até uma paciente, sem querer, depois, uma paciente em comum, né? Que ali indicou, percebeu algumas coisas e indicou. Então, é muito legal isso, que você consegue indicar coisas psíquicas também, né? Não só... Sim, é porque nessa anamnese a gente vai ver, o mesmo paciente, ele não vai se abrir na primeira consulta. Claro. A gente vai fazer uma anamnese, mas tem coisas que, né, ali vai criando uma confiança e aí a gente vai detectando algumas questões na boca daquele paciente. Refluxo, por exemplo, também, paciente que tem bulimia, né, você consegue detectar ali que tem alguma alteração. Uhum. Daí você faz algumas perguntas, né, de alimentação, de como tá, e daí você você vai juntando os pontinhos. Na verdade é isso. E em relação... A bulimia tem muito, né? Porque a pessoa purga. Então, aquele ácido todo do Exatamente. estômago Eu vai... nunca tinha pensado nisso. Vai corroer. Sim, é muito E tem corrosivo locais- pros dentes. Exatamente, super corrosivo. Então, se aquilo começou né, a tal coisa da frequência, então vai chegar uma hora que vai ter um impacto na saúde oral. Então, a gente já detecta. Compulsão alimentar também, de repente, você consegue entender um pouco esse padrão do comer noturno, né? Do excesso Sim. dos alimentos. Sim. No caso da anorexia, E, assim, já teve histórias? Eu nunca peguei, assim, que eu... Anorexia, não. Mas, o que acontece? Normalmente, esse paciente, ele tá faltando algumas vitaminas, Uhum. né? Porque se ele não tá Várias. comendo, né, adequadamente, então, assim, por isso que é tão importante a anamnese junto com o exame clínico, porque senão você fica perdido, né? Você tem que juntar. E aí, a gente pede alguns exames e ali a gente não fica no achismo, né? Detecta Você consegue ali, entender e que aí eu já existe alguma vejo coisa. que tá faltando algum tipo. Aí a gente encaminha, né? Eu suplemento algumas coisas, mas quando é quadro assim, eu encaminho para o nutricionista, para o gastro. Então, a gente tem essa rede de apoio. Essa rede, É a medicina integrativa, né? E otorrino também, porque esse trato respiratório tem tudo a ver com a boca. Porque pacientes que têm muita rinite, que tem gotejamento, né, vive com o nariz sempre entupido e tal, isso daí também é um fator de risco para a litose, que é uma alteração do hálito, porque fica, né, correndo ali atrás, é uma região difícil de escovar e às vezes tem comunicação. Então a gente também faz um teste no consultório para detectar isso, porque normalmente o paciente que tem a halitose, que não é uma doença, tá, gente? Porque É um quadro, falar, né? é uma alteração de que algo está errado. Porque existe a halitose fisiológica, que é aquela quando você acorda, que todo mundo tem. E tem a halitose que realmente... Gosto de cabo de guarda-chuva. Aí tem de tudo, porque o diabético também tem um hálito específico cetônico, pelo quadro, né, metabólico. E aí a gente vai... Isso é verdade, o diabético tem um hálito cetônico. Até um comentário, esses dias uma cliente comentou que a mãe dela, diabética, toma muito remédio para diabetes e fica com cheiro de quem bebeu
como Então. se tivesse tomado uma cachaça. Então, E porque ela achou- sobe, né? Ela achou que a mãe estava bebendo. Começou a brigar com a mãe. E aí ela foi descobrir que ela não sabia, porque os médicos não falam, que aquele cheiro característico da mãe tinha a ver com os remédios para diabetes. E geralmente o Exatamente. paciente não percebe. Exatamente, Não, a pessoa não porque percebe. A gente nunca percebe se a gente tá fedido, é difícil. é Os porque outros que falam, é porque há normalmente. uma falência olfativa. Então, quando o paciente chega no meu consultório que tem uma halitose, normalmente é porque alguém muito próximo, ou o Levou. marido, E é ou uma a coisa esposa, delicada, né? De É você muito falar e a delicado, pessoa, então. mas muito. que não tem lugar melhor para falar do que dentro do consultório odontológico, porque é ali que a gente tem que dar a informação Claro, para o claro. paciente, né? Li, deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que é até legal. Tem gente que indica, né, o tal daquela raspagem na língua, Sim, aquela. é importante. Conta pro pessoal, porque muita gente não sabe e a maioria das pessoas não faz isso, né? Por que é tão importante? E como faz? Porque, assim como a gente escova os dentes, existe uma película que é resto de alimento com a saliva. Ela também se acomoda na língua, Uhum. né? E aquilo ali é o segundo maior fator de halitose. Porque não adianta você escovar todos os dentes e não limpar a língua. Escovar a língua. É assim, tanto a Também. gente pode escovar com a escova, mas existem raspadores. O que acontece? A escova, ela tem uma altura. E dependendo de como é essa língua, ou seja, se ela é mais pilosa, se ela é mais fina, então a gente indica uma coisa ou outra, né? E o raspador, ele é mais baixinho. E dependendo do paciente, ele tem muita ânsia. Isso que eu ia falar, me dá uma ânsia horrível. Então, tem toda uma técnica, né, que a gente faz aos poucos, porque você não consegue chegar lá no fundo, né? Existe o jeito correto da gente fazer, sem machucar aquela língua, e você conseguir limpar, né? E existe aquela camada branca, a gente chama de saburra lingual, né? Existem também produtos que a gente utiliza para soltar, porque dependendo do paciente se é fumante, tem uma série de coisas ali que vai diferenciar o tratamento de um paciente para o outro. Então, é tudo individualizado. Mas que a escovação é importante, Por exemplo, língua geográfica, que fica despapilada, você tem que ter cuidado, porque senão você pode sangrar, né? Então, precisa ter um certo cuidado. Geográfica. Língua geográfica é uma condição onde tem locais da língua que vão mudando de acordo com o estresse e tal, que despapila. Então, fica uma parte que está papilada, e por isso que fala geográfica parece um mapa. Cada região tá de uma forma. Tá de uma forma, e vai mudando, não é nada Tipo aqueles patológico. buraquinhos, assim, né? É que não tem uma foto aqui para mostrar, mas ela fica despapilada. Então, se você vai com muita força ali, você pode sangrar. Então, você tem que ter cuidado. Uma língua fissurada também. Acumula mais comida ali porque tem uma fissura. Então, você também tem que escovar. E por que acontece uma língua? O estilo da língua. Ou é Na medicina tradicional chinesa, tem alguma alteração sistêmica que compromete. Tá. Ela pode alterar, não? Ela vai alterando? Se a saúde sistêmica está comprometida, a língua aparece. Inclusive, na medicina tradicional chinesa, ali, ó, a língua geográfica. Só que depois volta a formar, entendeu? Então, essa região mais vermelha, da pessoa. ela não é uma questão patológica, é uma questão que muda conforme a baixa de imunidade, estresse. Artificial, viu? A gente falou, o negócio apareceu. Que negócio é sensacional. É uma boquinha de criança essa, Essa né? é uma boquinha de criança. Li, e sobre o bruxismo, que tá cada vez crescendo Então, mais pela questão da tem que usar a ansiedade. Então, assim, A minha tá lá. Você tem? Fiz a plaquinha, falou, pode usar, meu. Eu tenho também. Eu tenho também. Todo mundo, quase 99%. o que acontece é Mas que eu o não todo estresse e a dia. ansiedade é uma coisa que Assume, Lu. hoje em Assume dia, que somos 99% das pessoas, dos pacientes que vão, têm estresse. A gente vive em São Paulo também, a vida cotidiana, enfim. Mas o apertamento dental, que não é só o bruxismo é o ato de ranger. Muitos pacientes não sabem nem, acham que apertar é fazer muita força. E não é só isso. Você pode tocar o dente, você já está fazendo um apertamento. Você pode nem tocar, mas você mantém essa musculatura toda rígida, tensa. Isso também é bruxismo. Isso aqui Também é o já. pior.
Exatamente. Aperta. Esportista, que quando vai pegar, tem. Mas a origem é toda emocional. Não, eu tinha um chefe que eu ficava olhando pra ele, eu falei, tá nervoso, ele ficava assim, ó. A bola dele ficava aqui, ó. Exatamente. Esse maluco tá estressado. Ainda Não é que você aquele imitou hoje, puxar o peso? Então, tudo são hábitos que a gente chama parafuncionais, que não Tá. é fisiológico. E que, de novo, se aquilo for regular, vai ter um impacto, dor. Geralmente a pessoa percebe o bruxismo, na verdade, pela dor de cabeça, e aí fala, putz, tem alguma coisa, porque tem tudo a ver. Mas não é todo mundo que sente dor de cabeça. É, Existem 20 sinais clínicos que a gente, no diagnóstico que a gente faz. Quais são eles? Ai. Não precisa falar todos, fala o que você lembra. Inteligência artificial. Põe aí. Quem ganha mais? Quem ganha mais? Quem tem mais? Por exemplo, de otorrino que você falou, né? Aumento de cera no ouvido, coceira no ouvido. Ah, uma cliente comentou comigo essa semana. Eu ouço tanta história lá. Que ela comentou que ela tem aumento de cera no ouvido por conta do bruxismo. Exatamente. Então, A que gente a tava maioria não falando- sabe. Eu tava comentando com ela que a gente ia entrevistar um otorrino para ela assistir o podcast, que ia ser hoje, que ia ser na quarta-feira, que foi, né, gente, uma confusão, porque a gente grava, a gente não sabe que dia a gente tá. Foi o da última. Foi da última, não, foi da penúltima. Estamos gravando hoje, gravando que vai ser hoje daqui a pouco ao vivo. Mas esse de hoje vai na semana que vem, é isso? Mas enfim, eu tava comentando com uma cliente que a gente vai entrevistar hoje já entrevistou um otorrino. E aí, falando que a gente divulga para as pessoas assistirem, né? E ela falou que ela tem um aumento de cera do ouvido que tem a ver com o bruxismo. Eu nunca tinha ouvido Exatamente, falar. porque o Nossa, conduto auditivo, ele é muito próximo dessa articulação, né? Então, dor, geralmente é o que faz o paciente procurar, né? Uma dor muscular, uma enxaqueca, mas não é qualquer enxaqueca, né? Aí É precisa a diferenciar. enxaqueca. É uma enxaqueca que dói o fundo do olho. É horrível. E aí pega essa região também de pescoço, essa região de nuca, que fica mais tensionada, o paciente faz isso, e aí... É uma dor de cabeça que dá, sei lá, não sei se todo mundo sente isso, mas eu sinto pelo menos, dá pra sentir que é de tensão. Exatamente. É porque dá pra você explicar já isso. conhece, mas quando a Mas, paciente começa a ter, ele primeiro procura até um neuro, né, vai no médico para depois vir no cirurgião dentista. Então, o que mais? Dor quando também pega avião, o ouvido, mas não é aquela, fecha, mas depois que o avião desce, você ainda continua sentindo aquela dor, mesmo depois de estar, às vezes até um dia depois. Você na serra. Isso é normal por conta da pressão. Mas, assim, o problema Se é continuar, né? É continuar. E aí é importante falar que existe a disfunção muscular e a articular. A muscular é mais fácil de tratar, mas a articular aí precisa realmente da placa. Mas, assim, só a placa não adianta. O tratamento que eu preconizo, existem exercícios que eu peço para o paciente, porque a gente tem que... Virou automático. Uma tensão ele já joga ali na boca. Então, a gente tem que trazer o paciente e fazer uma nova programação. Então, primeiro a gente tem que treinar o cérebro para identificar e depois ele começar a... Toda vez que se perceber apertando, soltar. Só a placa não, porque senão ele vai morder a placa. Então, eu não trabalho assim. Então, são exercícios de PNL, de desprogramação, que ele vai ter que ter, se prontificar aquilo, né? Uhum. Então, a estar percebendo se ele está apertando ou não. E toda vez que se perceber, soltar. E aí tem exercícios para isso. E a outra questão da parte energética também, é que toda vez que você tem dor, você tem a tua energia ali densa parada. Então, a gente também tem práticas além da placa que a gente usa dependendo de cada paciente. Como eu te falei, tem paciente que não tem dor, mas tem apertamento e tem uma questão articular ali comprometida, que é pior. Porque a dor mostra Que tem alguma coisa errada, né? E quando você não sente dor, aquilo vai indo, quando vai ver, já tem, né, um desgaste aqui desse osso da articulação. Isso é uma mentoria, né? Não é uma consulta, né? Que eu faço com você, né? Não, e eu acho que eu tenho... Quanto tempo dura a sua consulta? Então, porque 10 eu horas. sempre pergunto qual é o motivo daquela consulta. Aí a gente vai direcionar. Tive É no claro, podcast. Eu acho que tem várias coisas erradas comigo, eu resolvi marcar, porque alguma coisa a gente vai achar.
Às Por vezes aí. o paciente só vem para uma coisa e ele não... Você acha outras. A intenção ali é ter uma longevidade. E não é querer mostrar tudo que está de errado e tal, mas ele entender, porque muitas vezes ele nem sabe que aquilo aconteceu por algo que ele poderia ter feito antes, Sim. né? E não está passando por aquilo, né? Como, por exemplo, tratar a sua saliva. Então Nossa, você... saliva, eu fiquei bem surpresa com essas informações. Exatamente. Agora explica por que que eu fico com sede quando eu tô cansada. Porque eu tô estressada. Então, porque o cortisol aumenta e a É. produção salivar diminui. Engraçado. Então, aí a gente tem todo um tratamento que é individualizado para essa saliva aumentar, a produção salivar aumentar. E não é só a produção salivar aumentar, é a qualidade dessa saliva. E aí entra o diário alimentar, que na verdade não é nem um diário alimentar, é uma rotina. Eu preciso entender como que é todo o estilo de vida daquele Claro, quais são os paciente. alimentos, né? Nossa, é muito Tudo. completo, né? Claro que eu não sou nutricionista, mas ali eu entendo que tipo de dieta ele tem e aí encaminho Pra Gabi. para Gabi. Muito obrigada. Na parte que me toca. Você tá estressada ainda, depois você toma um chopp e vai ficando sem saliva mais ainda. Só piora. Ô, Li, Um chopp, um vinho, aí só pior. Você tá achando que tá relaxando e o negócio tá essa piorando. pergunta é boa. Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem na rotina dos cuidados bucais? Eu acho Que que às vezes primeiro, o óbvio tem que ser falado. Né? eu acho que é não saber que creme dental é o ideal para você. Nossa, eu não tenho ideia. Eu não tenho ideia Então. também. E é tipo, Porque a gente chega Depende, na na hora eu gôndola, compro ou da um. farmácia, ou do Sim, supermercado, tem tem... 50 opções, Então, né? Então, Dentista dá o 100. E aí- Isso aqui. Mas por quê? Mano? Você ganhou parceria? Então, que é? Custa como- 50 reais. você exatamente. E aí é que tá. Então, o creme ideal é aquele que é bom para você. E para você saber qual é o creme ideal para você, você precisa ir num dentista que saiba avaliar tudo isso. vocês Então, na Lilian. quais são... eu tô com pouca saliva, então primeira coisa, os cremes dentais têm comuns, né? Ele tem o lauril sulfato de sódio, que é um detergente que na maioria dos cremes dentais tem. Só que ele causa, você que tá com a boca seca, se você usa um creme, você resseca mais. Tem paciente que relata. Por isso "Eu que algumas escovo o pastas dente, dão muita sede. dá muita sede depois que eu escovo o dente. Porque ele não deve ter Nossa, aquilo. eu acabo de escovar o dente, vou lá e viro um copo d'água. Exatamente, é isso. Eu tô usando uma pasta agora de uma marca X, que é toda... Que eu ganhei, né? A amostra. Toda livre de tudo isso, assim. Ela não tem quase nenhum gosto direito, assim, de aquela coisa de menta, sabe? E ela é ótima, ela não dá nada, depois eu te passo. Exatamente. Tem umas orgânicas muito boas, Que né? essas são O as importa- ideais ou não? Assim, o importante é não ter o lauril para este caso de quem tem problema com o ressecamento. Mas existem outras questões. Se o paciente tem uma doença periodontal, eu tenho que dar um creme específico para aquilo. Se ele tem sensibilidade, não é só ter o creme para sensibilidade, mas entender toda essa anamnese, tudo isso que a gente conversou, e e aí complementar com creme dental. Então, acho que o maior erro, assim, O buraco é mais embaixo. Exatamente. Não é tão assim, vou escolher esse que é bonita, vou experimentar essa porque é eu cada hora novidade. compro Um gostinho um diferente. E saber o que você está comprando, entendeu? E aquelas pastas de dente pras mamães, essa pergunta? As de criança, que tem aqueles gostinhos tutti-frutti, elas têm alguma coisa errada, assim, pras crianças ou não? Olha, Elas são até ok? uma certa idade, normalmente, porque eles podem engolir, dar creme dental sem flúor e sem corantes, né? Eu não trabalho com crianças, mas, assim, é o que quando eu tinha meus filhos, eu fazia isso. E depois controlar, porque criança come muito doce, dependendo de cada família, mas acaba, né? Então, e não sabe higienizar direito. E hoje em dia as crianças ficam muito na escola, então precisa ter um creme com flúor, né? Para poder proteger dessas cáries, né? Porque o flúor, ele protege. protege por mais tempo também. Também. Tá. E o flúor que a gente usa? Com álcool, sem álcool, ele influencia em alguma coisa? Flúor. Não, usa acho que você tá falando do enxaguante. Enxaguante. Total. Dependendo O do que que... vende com álcool ainda? Então, Tem que ter. não, eu não indico. É sempre sem álcool, né? Eu tava assim, gente... Mas será? porque dá... Não, sim, mas o Porque que indicado é marketing sempre com álcool. porque Que você sem álcool. você tem a sensação que você tá com a boca limpa.
Então, isso tem que ficar bem claro. Existem enxaguantes sim, mas são casos específicos, não é para todo mundo. Tá. Não se deve usar também. E assim, é um tratamento, não é para ficar usando para sempre. Li, como você vê o futuro da odontologia integrativa e seu papel na promoção da longevidade? Eu acho que a gente vai ter muita coisa interessante, diferente daqui para frente. Na área de saliva, são os testes salivares que na pandemia a gente, né, veio, porque o teste do Covid, né, era salivar, a gente poderia fazer. E hoje em dia, porque a saliva ela também tem vários marcadores biológicos, né? Sim, eu já medi cortisol na saliva. Exatamente, cortisol na saliva, que já existe. Mas a gente já tem, assim, não no Brasil, mas no Brasil, o que a gente tem é microbioma oral, que a gente coleta e a gente já tem isso. Então, em casos de halitose, em casos de doença periodontal, que a gente precisa entender como que está essa microbiota, ou seja, as bactérias que estão ali, a gente consegue avaliar. Endometriose através da saliva. Sério? Como? Com o teste? Esse teste não tem no Brasil ainda, mas já tem na Europa, que ele consegue detectar através de marcadores que existe na saliva se o paciente está com início de endometriose. Você precisa de alguém para testar, você pode H. pylori também, que você consegue, porque ele fica no teste da saliva? Sim. Que legal, porque aí geralmente manda para uma endoscopia, né, com investigação para H. pylori e tudo mais. Então. Mas aí se tiver... Então, mas aí você faz o teste, em vez de já ir direto, Exatamente. você faz o teste. Óbvio que se tiver, tem que ver para ver como é que tá também o efeito disso no gastrointestinal ali, né? Mas, de repente, já é um passo... invasivo. É menos invasivo. Porque o teste, da endometriose também. Você tudo. faz... A saliva é muito, assim... É fácil ali, acesso, né? É fácil acesso, indolor, rápido, né? E outra coisa, você não precisa treinar uma pessoa, você pode até se auto, né? Coletar essa saliva, então é bem mais prático. A gente tem os testes genéticos também, salivares. Então, para várias doenças que você consegue marcadores ali de DNA para desenvolver câncer, para várias coisas. Existe também o teste para câncer de garganta e esôfago. Que A você gente tem teste. um episódio, né, que fala de câncer de garganta. Julho, a gente acho que foi Junho Verde, que é o mês de prevenção de câncer de cabeça e pescoço. Exatamente, A gente isso. entrevistou E aí já fono tem e uma cirurgiã de cabeça e pescoço. E já tem os testes salivares para isso. Eu acho isso fantástico. E eu acho que eu acho não, isso já é uma realidade, porque já existem startups, né, em pesquisa nos Estados Unidos. Duas coisas. A gente vai ter como se fosse um laboratório, e a gente que eu digo, os cirurgiões dentistas, que trabalhamos nessa área, né, de saliva. Então, o paciente vem no consultório e a gente já coleta ali, né, com aquela saliva, assim como hoje, com sangue que o médico pede, você no próprio consultório ter uma máquina que você coloca lá a saliva e sai tudo. Sai tudo que pode... Exatamente. Para quem morre de medo de tirar sangue, já pode ser uma solução um pouco menos invasiva. Tem aqueles testes genéticos, né? Que você compra o kit na farmácia. Isso. Você mesmo coleta Isso vai a saliva, ser o futuro. manda pelo correio e eles fazem a análise, né? Isso já tem lá fora ou só no Brasil que não tem? Essa máquina. Genético? Já tem aqui no Brasil. Eu faço, já fiz meus pacientes. Genético? Tem. Mas ele detecta exatamente? Depende. Tem vários testes com, sei lá, 20 exames, 30 exames. Então, você, desde câncer, por exemplo, você tem um histórico familiar de câncer de mama. Então, você quer saber se você tem lá no teu DNA aquele marcador que pode ter. Ali não é nada incisivo, mas aí você vai tomar as devidas precauções, entendeu? Para várias doenças. Tem os dois lados, né? Porque se você pega uma pessoa já hipocondríaca, dependendo do resultado que dá, se a pessoa dá uma pirada, né? E o teste? Tudo tem que ter o bom senso. Tudo tem que ter o bom senso. Tudo tem que ter o bom senso. A gente só vai pedir aquilo se for necessário. Eu acho que tem o porquê de pedir. Claro, não vai fazer não todo são mundo. testes baratos, esses testes. Não, ainda são muito caros. Né? Então, assim como tem do microbiota também intestinal, né? Que os nutricionistas pedem, a gente também tem o microbiota oral. Então, é para todo mundo? Não. É só para aquela questão que tá de difícil resolução. Então, a gente vai pesquisar. Chegar um momento que eu acho que vai ser para todo mundo. Exatamente. Esse é o futuro. E você quer saber o mais legal? Vai ser um chip
que vai ser colocado ou no dente, ou nesses aparelhos Invisalign, ou até na placa, e que a gente consegue monitorar com Wi-Fi TUF. Apple Watch, ou pelo celular, e pelo seu cirurgião dentista. Então, a gente vai, por exemplo, verificar o pH da sua saliva. Como está indo? Para esses casos que a gente conversou, esportista. Então, a gente consegue monitorar. Isso ainda não, assim, está em estudo. Mas Às é vezes uma... parece filme de ficção. Já viu aqueles filmes de... Tipo um chip em você, né? 007, que eles arrancam o Bíblia fala dente do do chip, o cara, chip tá colocam o chegando. chip, O chip e tá colocam chegando? o dente de novo. a inteligência artificial vai possibilitar tudo isso, porque, né, vai ter todo um banco de dados ali, e aí você vai conseguir monitorar esse paciente. Então, você consegue ver se o paciente... Ah, mas eu não comi. Ah, tá lá. É o Não vai futuro. dar mais pra mentir. Li, deixa um recado pro nosso... Já estamos terminando, Já infelizmente. Ah, eu quero agradecer. Passou rápido, né? Eu espero que eu tenha, né, colaborado, né, Muito. Foi uma pro aula isso público. aqui. Todo As mundo já coisas- tá mais do que convencido de que tem que ir no dentista, né? eu acho que, assim... Ficar atento aos eu quis sinais. passar a importância de cuidar da saúde oral, né? Mas não só para a saúde oral, para a saúde sistêmica. Entender que quando você está cuidando da sua saúde oral, você não está cuidando só da sua saúde oral. E aí você vai ter uma longevidade, não só da boca, mas de todo o seu sistema. Se a boca não estiver boa, você não come direito, você não come direito, a Exatamente. sua saúde vai ficar ruim. Se a sua saúde isso. estiver ruim, você não vai viver com qualidade. Então, tá muito Emocional legal, né? abalando, tudo Vai isso. tudo. Exatamente. E tudo Ai, impacta na boca. Tudo começa Que pela bom. boca. Exatamente. Tudo começa pela boca. Inclusive o que você fala. E eu não sei ia falar isso agora. Inclusive as coisas que você fala. É, fia, parar de comer. Ai, tanta gente, eu coisa. sempre esqueço. A gente fica empolgado. Esse daqui é uma lembrancinha do Ai, Empório obrigada. Manjericão. Já é os nossos kits de Natal. Gente, Faz. quem Obrigada, assiste aqui o gente. podcast já entendeu que a loja da ID é muito chique, né? É. Cada... Cada Agora dia tem uma o do embalagem. Natal. Olha essa latinha, Olha. deixa eu mostrar na câmera. Olha isso, gente. Isso é chique, hein, mulher? Tem Muito 12 linda. modelos diferentes. Mais Você vai lindo que trazer outro. depois guardar um pra mim, né? Eu não gente? vou te Acho ver que pros até o seus Natal. A sócios. gente quer uma coleção, tá? Pra fazer uma decoração. Que Eu vou lindo. trazer pra vocês. Vou trazer. Gente, tá gravado. Tá gravado, vocês são provas. Eu vou trazer. Pessoal, vai, fala. Uma de menino e uma de menina. Pessoal, muito obrigada por assistirem até aqui. A gente se vê na próxima quarta-feira, às 8 horas. Não esquece de seguir e dar os recados aí, Lu, que essa é a sua parte. Comendo. Ele aproveitou que a câmera tava aqui, ó, começou a comer. Vou. Então vai lá, compartilha, curte, se inscreve no canal. Qual que é a meta pro... Não, a gente tá quase 2.000. batendo 2.000. Tá quase batendo 2.000. Você tem que Sério? se inscrever. Sério, filha. Nossa, cresceu Ajuda a muito divulgar, rápido. né? cresceu O negócio muito tá rápido, estourando, tá filha. Quer estourando. pode ir pá daqui a pouco. Nossa, Então, gostei. ajuda- a gente bateu o ano com 2.000. inscritos. E é isso. Boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite.